Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje falando de Hypera, ticker aí, né, HYPE3, Hype 3. E ela divulgou o resultado na sexta-feira passada. Na segunda-feira tivemos a teleconferência. Eu sempre gosto de esperar a teleconferência para ter todas as informações possíveis e fazer uma análise mais embasada aqui, né? Como é possível ver, a gente fez a análise do quarto trimestre de 2018, um mês atrás aproximadamente, no dia 2/4. Então, eu gostaria de usar aquilo ali justamente como uma base, porque lá a gente já estava desenvolvendo ali uma tese de investimento e seguir a partir de lá. O que o vídeo fala é basicamente que a empresa estava barata e tinha aí uma capacidade operacional muito boa. Então, a partir daí, a gente vê justamente esse desenvolvimento no primeiro trimestre de 2019. Eu acho que é uma boa ideia, quem não viu o vídeo, dar uma olhada agora. Então, eu vou dar uma parada. O vídeo está como resultados Hypera quarto trimestre de 2018, no dia 2/4. Então vamos só dar uma paradinha. Espero que você tenha visto o vídeo e aí a gente segue. Como a nossa premissa lá já era de que a empresa estava barata e operando bem, a gente viu que ela operava basicamente baseado em três pilares, né? Foco em inovação, marketing e as vendas, né? Com isso, a gente viu também que a empresa tinha ali como o foco para esse ano de 2019 a otimização do capital de giro. Isso já foi feito nesse primeiro trimestre de 2019 e isso daí é ótimo porque a gente vê uma série de fatores como comprometimento, inteligência e a eficiência do grupo diretor. Isso porque ela se aproveitou de uma decisão positiva com relação ao crédito de ICMS para offsetar, né, para justamente rebater aquele peso que ela ia ter no faturamento, na queda do faturamento, por uma redução do estoque nos clientes. Então a gente vê aí o delta faturamento, a oscilação do faturamento, uma queda de 544 milhões, que é justamente suplantada, né, offsetada por esse aumento ali em outras receitas operacionais de 546 milhões aproximadamente do ganho com o ICMS, né? Isso mostra claramente a diretoria da empresa pensando aí de uma forma muito bem organizada, muito bem eficiente e garantindo, mesmo com essa mudança operacional brusca, numa paulada só, em um trimestre apenas, garantindo aí conquistar essa melhoria no capital de giro e, atrelado a isso, não causar dano muito forte, não causar dano nenhum, na verdade, né? Nem no EBITDA, nem no lucro líquido. Então, um trimestre aí que foi salvo justamente por esse pensamento da diretoria. Além disso, esse movimento libera o quê? Tira o foco da otimização do capital de giro, que já foi feita toda no trimestre, e libera o foco no sell-out, que justamente é um dos pilares lá quando a gente fala vendas, né? Então já libera o foco em um dos pilares principais para a empresa, tirando aí uma melhoria que eles iriam fazer paulatinamente e fazendo tudo de uma vez só. Falando um pouco mais dessa melhoria de capital de giro, o que a gente vê ali como muito positivo, né? Essa melhoria foi possibilitada por uma série de investimentos que foi feito, que permitiu que eles tivessem aí uma lida tanto com a fabricação de medicamento quanto com a logística melhor, em menor tempo, que possibilita eles manterem um estoque menor junto aos clientes finais, nas farmácias que revendem os medicamentos. Então, com esse menor estoque, a gente tem a empresa com menor prazo de recebimento do que eles entregam para a empresa, para as farmácias para ser vendido, e com isso uma melhoria no fluxo de caixa, o que é muito positivo para o papel, muito positivo para a empresa, mostra aí justamente um ganho forte de eficiência. Além disso, permite que um pedaço maior do capital seja alocado para outros pontos, como por exemplo CAPEX, capital para investimento, né, para investimento em maquinário, novas fábricas e por aí vai, além de investimento em inovação, que a gente relembra é um dos pilares lá, né, com inovação, marketing e vendas, então super positivo. Além disso, como comentado no vídeo do quarto trimestre de 2018, a gente vê ali que a empresa paga 0,25 por ação de JCP, não é um valor grande, mas não deixa de ser um delta a mais ali de dinheiro que entra para o investidor, né, para a gente. E mesmo assim, tendo isso em vista, é importante levar em consideração o quê? Fazer um due diligence para ver se de fato não teve deterioração das vendas, para ver o que aconteceu com as contas da empresa durante esse movimento. Então, o que a gente vê ali? Primeiro, esse é um movimento que não é comparável, né? Porque é um one-off, é uma vez que isso vai acontecer e no segundo trimestre de 2019 as contas já devem voltar ao normal.
Então não é nem a questão de ser comparativo, mas mais para ter uma noção. A gente vê ali que graças ao pensamento da diretoria, a gente teve ali o ICMS offsetando a queda do faturamento, então o EBITDA acaba subindo 10,7%, o lucro líquido acaba subindo 9,5%, e esse EBITDA do lucro líquido eu falo das operações continuadas. Além disso, a gente vê ali o fluxo de caixa operacional com uma queda de 24,3%, o que a princípio me preocupou, mas é porque é por causa de um maior uso de crédito tributário no primeiro trimestre de 2018, que é justamente o trimestre que a gente está comparando com o primeiro trimestre de 2019, então não é algo que para mim é preocupante, especialmente com essa melhoria no capital de giro, que deve gerar um fortalecimento na geração de caixa operacional no futuro próximo. E a gente vê ali um caixa líquido também com uma oscilação para baixo quando comparado com o quarto trimestre de 2018 e para cima quando comparado com o primeiro trimestre de 2018. A gente vê que para baixo ali não foi preocupante, por quê? Porque essa redução de 1 bi e 60 milhões de caixa líquido que ela tinha no trimestre passado foi reduzido por causa de pagamento de JCP nesse primeiro trimestre de 2019, como fator principal, né? E quando a gente vê 603 milhões de caixa líquido, a gente vê que ele tem um aumento frente ao primeiro trimestre de 2018, isso por causa do aumento, da melhoria do fluxo de caixa que a empresa está gerando. Então, assim, esse ponto justamente é importante, por quê? Porque a gente vê que nesse ano, do primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, ela teve justamente uma melhoria operacional que permitiu para ela uma geração maior de caixa, o que é super positivo. Então, a gente voltando à tese, a gente vê que o lado operacional está checado, né? Então, a gente continua firme aí na tese de que a empresa opera bem. A questão agora é a gente ver o quê? Se a empresa continua barata nesse momento, mesmo depois desse resultado que foi visto como super positivo no mercado. E eu digo que sim. Por que eu digo que sim? Porque a gente vê ali, quando foi dado, quando foi feito o primeiro vídeo ali e dada a indicação, a empresa estava no dia 2/4 com um preço de R$ 26,12, que era bem abaixo. Hoje ela está acima daquilo. O quanto acima é justamente o que importa para a gente, né? Quando foi feita a indicação e a gente estava casado com essa tese, a gente não tinha essa melhoria ainda de capital de giro, a gente não sabia quando ia acontecer e foi feito positivamente. Então agora a gente tem um preço um pouco mais alto, porém com uma melhoria e com a capacidade da empresa de focar no sell-out. Então a gente vê ali que ela bateu em 18/4 uma mínima de 24,87, ali seria um ótimo ponto para comprar, e que hoje ela está a 28,08. O que significa o quê? Que da melhoria, da indicação de quando a gente formou essa tese de investimento até hoje, ela teve aí um crescimento de 7,5%. Eu acho que esse 7,5% ainda não corresponde a tudo que a empresa pode crescer, então eu ainda considero que essa empresa está num preço bom, especialmente levando em consideração que a gente tirou do caminho a melhoria do capital de giro, possibilitou um foco maior no sell-out, que é justamente um dos pilares, e essa melhoria no capital de giro vai liberar aí caixa para justamente investimento em ampliação da operação, melhoria da operação e inovação, que é justamente mais um pilar que a gente vê ali como pilares da operação da empresa. Então a minha posição está aqui do lado, eu vejo a empresa como um ativo bem interessante, acho que ainda vale muito a pena, e por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e a gente se fala na quinta e na sexta-feira. Abraço!